Brasil, o país das águas, tem os dois maiores aquíferos, a maior planície alagada, o mais alto índice de chuvas e o mais volumoso rio do mundo, o Amazonas, que a nossa equipe está navegando agora. Mas a contaminação por lixo, esgoto, agrotóxicos, metais e resíduos químicos já compromete parte desta imensidão hídrica. O Caminhos da Reportagem de hoje vai mostrar de onde vem essa poluição, quem são os responsáveis e se ainda é possível reverter este cenário. Manaus, maior cidade do norte do Brasil, capital do estado do Amazonas, localizada bem no centro da maior floresta tropical do mundo. É aqui que o mais extenso rio de água negra do planeta e segundo rio mais volumoso do mundo, o Rio Negro, encontra o rio Solimões. E a partir dessa confluência, recebe o nome de Amazonas, conhecido internacionalmente como o número 1 em vazão, profundidade, largura e ainda disputa com o africano Rio Nilo o primeiro lugar em comprimento. Mas o gigante que drena a maior bacia hidrográfica da Terra sofre ameaças. O caminho percorrido pela contaminação começa aqui, nos igarapés que cortam a cidade de Manaus e são afluentes do Rio Negro. A maior parte da população da capital amazonense não tem tratamento de esgoto. Tudo é lançado nos igarapés. Aqui nenhuma casa do conjunto, tudo é tubulação para a rua. Aqui as casas não tem fossa. Direto para o igarapé. Tratamento de esgoto em Manaus, qual que é o percentual hoje? Hoje o percentual gira em torno dos 20%, mas eu acho que isso é uma estimativa bem alta. Eu penso que talvez isso seja bem menor do que se imagina, né? Talvez não cubra 10% da população. A equipe do Caminhos da Reportagem foi conferir a qualidade da água dos igarapés, acompanhados de um químico do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas. Se você pudesse filmar o odor para que seus telespectadores sentissem o odor, que nós estamos sentindo nesse momento, né? Que seguramente nós temos mais de 1.400.000 colônias de coliformes fecais por 100 ml. Quer dizer que se a gente pegar um copo padrão, um terço dele vai ter 1.400.000 coliformes ou mais. Se você fizer os cálculos corretos, você vai ver que para cada $1 que você investe, não é gasto, é investimento no saneamento básico, com tratamento, etc., você economiza 7 na saúde. Matemática. Isso daqui era maravilhoso, né? Era praticamente o recreio dia de domingo da garotada, era vir para cá tomar banho. Com a implantação da Zona Franca na década de 60, Manaus foi a capital que mais cresceu economicamente nos últimos 50 anos no Brasil, o que atraiu milhares de migrantes que ocuparam a cidade de forma desordenada. Além da rede de coleta e tratamento de esgoto não ter acompanhado o boom demográfico, bairros instalados na beira dos rios sobre estacas de madeira reforçaram a poluição. Aqui existe uma questão cultural de própria sobrevivência das pessoas morarem próximos aos rios, né? O rio fornece tudo. O rio é locomoção, o rio é fonte de alimento, é fonte de água e, portanto, as pessoas querem morar próximos aos igarapés e próximos aos rios. No centro da cidade, o governo do Amazonas até tentou diminuir o impacto do lixo nos igarapés. Implantou o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, também chamado de Prosamin, mas a situação das águas ainda é crítica. É um programa bastante interessante, ele tem a sua finalidade de existir, que é justamente retira as pessoas que moram em palafitas,
melhora o ambiente, fazem um serviço de paisagismo, constrói casas mais adequadas, mas esquecem justamente do saneamento básico. A água vai continuar com o mesmo teor de coliformes fecais, a água vai ficar com o mesmo teor de metais pesados, está havendo contaminação química, então você vê, todo tipo de contaminação nós estamos tendo aqui na cidade de Manaus. Imagina que a população de Manaus hoje é 2 milhões de habitantes. Daqui a 30, 40 anos ela vai estar em 3, 4 milhões de habitantes. Todo esse excremento humano é lançado no Rio Negro sem um tratamento. Então é evidente que vai haver contaminação. Voltar ao que era, eu diria que é praticamente impossível porque você já mudou o paisagismo, né? Mas chegarmos a ter uma água com a qualidade que tínhamos no passado é possível. Caro é caro, lógico. Nós deixamos acontecer. Estamos com um planejamento de expansão da rede de coletora de esgoto e de novas estações de tratamento. Já a partir de 2014, o investimento na ordem de 2 bilhões de reais a ocorrer nos próximos 20, 30 anos, gradativamente expandindo esse sistema. A gente observa que precisamos também, além das obras de infraestrutura serem realizadas, precisa haver uma mudança do comportamento do cidadão. É o que fazem, por exemplo, os pescadores de Manaus, que contribuem com o trabalho da Capitania dos Portos à sua maneira. A capitania já encostou nós, porque não pode jogar lixo no rio não, mano. A gente tem que jogar aí na balsa, dar um jeito de acumular aí na canoa, guardar no saco e jogar ali, ó. Outra ajuda vem da Associação Recicla Manaus, que reúne 22 catadoras que fazem do lixo das águas manauaras sua fonte de renda. Nós se juntamos para nós fazer a limpeza do meio ambiente, para surgir renda para as meninas, né, que trabalham aqui na beirada, sustentando os filhos deles. Uma fábrica que compra essas PETs de nós. Agora de lá eles prensam e mandam para São Paulo, né? Quanto é que eles pagam por tonelada de lixo? Olha, a tonelada sai por quilo, né? 80 centavos. Por tonelada é 800. Que eles pagam pra gente, mas tudo separadinho. Uma cor de outra. Mas para juntar uma tonelada tem que trabalhar quanto tempo? Uma semana? Olha, se você trabalhar direitinho, numa semana você tem mais de 1 tonelada. Se depender da quantidade de garrafa PET jogada nos rios de Manaus, não vai faltar serviço para as catadoras. Muitas moram com as famílias aqui na beira do Rio Negro mesmo, dentro de barcos que tomam conta para os proprietários. É o caso da Maria José. Para tomar banho, ela pega a canoa emprestada e sai em busca de uma área menos suja do Rio Negro. Há 15 anos, o trabalho de catadora sustenta seus 4 filhos. Tudo com dinheiro daqui, das garrafas, tudinho. Material de colégio também. Latinha, também eu ajunto, vendo. Os filhos de Maria José sabem mais que muito adulto sobre a importância de não sujar o rio. Vocês veem o pessoal jogando lá de cima? Sim, ele vem em carro e joga. Não é para jogar lixo no rio, é jogar dentro a lanada de lixo. Mas não é só na área urbana que os rios estão sendo contaminados. A contaminação já chegou a áreas protegidas. Fomos
Fomos ao Jardim Botânico de Manaus para ter uma visão panorâmica do que está ocorrendo. Subimos 242 degraus para chegar ao topo de uma torre de 42 metros de altura, o equivalente a um prédio de 14 andares. Daqui de cima, é fácil perceber a pressão que a cidade exerce sobre a reserva Adolfo Duque, uma área de 100 quilômetros quadrados de floresta amazônica, da qual o Jardim Botânico faz parte. Embaixo das copas destas árvores existem várias nascentes e igarapés preservados, mas um deles já está contaminado por causa da proximidade com a zona urbana. Nós vamos até lá mostrar o que está acontecendo com as águas da floresta. Essa mata ciliar aqui, ela é natural e dá para perceber como ela está bem, de certa forma, densa. Nós passamos há pouco pelo igarapé que sofre influência da área urbana e aquela vegetação, aquela zona ciliar, ela está totalmente alterada. Está sendo estressada pela alteração da qualidade da água. O igarapé contaminado é o Sabiá, que drena a cidade de Manaus. Ele é afluente do Bolívia e, ao se encontrar com o igarapé limpo, já muda suas características. Acabei virando ajudante do nosso entrevistado Sávio, que é químico. Eu sou a mais nova medidora de condutividade elétrica da água do igarapé Bolívia. Agora está marcando 17,7. Esse tipo de medição também serve para comprovar o grau de contaminação da água. Quanto mais baixo marcar, mais limpo está o igarapé. Nós podemos estudá-los e temos um referencial. Um dia a sociedade, quando quiser recuperar os nossos recursos hídricos, tem como comparar. A importância de nós estarmos fazendo essa medição de vazão é porque nós queremos saber quanto de água sai da reserva, quanto essa reserva produz. A água que cai infiltra no solo e se armazena em 2 camadas subterrâneas. A mais superficial, até cerca de 10 metros abaixo da terra, é o lençol freático. A mais profunda, o aquífero, é uma extensa formação rochosa cheia de poros, capaz de guardar uma grande quantidade de água. No Brasil, temos os 2 maiores aquíferos do mundo. O que passa pela Amazônia é chamado Alter do Chão. O aquífero Alter do Chão já é uma formação rochosa que ele se estende da Cordilheira dos Andes até o Oceano Atlântico, uma distância de quase 2.000 quilômetros de extensão, e essa camada rochosa tem, em média, 200 metros de espessura, né? Então, os poros dessa camada rochosa é que fornecem a água que nós chamamos de aquífero Alter do Chão. Então, na medida em que o igarapé espelha uma situação de contaminação, seja por esgoto doméstico, também até esgoto industrial, isso mostra que também as águas subterrâneas estão contaminadas. Apesar da quantidade de água superficial, é a água subterrânea que abastece grande parte da população de Manaus. Um paradoxo em uma cidade tão próxima aos 2 rios mais volumosos do mundo. O crescimento da cidade não foi acompanhado de um planejamento que levasse água do Rio Negro para as casas. Assim, muitas delas tiveram que furar poços artesianos. Foi o caso da família de Selma. O problema é que até 40 metros de profundidade a água está contaminada. A gente joga remédio, né? Tem um produto que a gente joga, porque é para o nosso consumo, mas o pessoal diz que tem que ser mais fundo, né? O poço. E a situação se aplica a todo o estado do Amazonas, onde, segundo a Fundação de Vigilância Sanitária, 75% das águas de abastecimento público não estão de acordo com as normas do Ministério da Saúde. Em 2005, o Serviço Geológico do Brasil encontrou um problema grave no município de Parintins. Não existia coleta de esgoto e, portanto, havia uma proliferação de bactérias nas águas superficiais. Isso provocou uma contaminação das águas por nitratos e nitritos. Então, de uma contaminação bacteriológica, teve como consequência uma contaminação química que é muito mais grave do que uma contaminação por bactérias. Se a água está contaminada em todo o seu ciclo, não há como escapar das doenças.
Se eu tomar banho nesse rio, meu corpo todo é coceira. Aí eu perguntei do médico, como é que ele disse que não tem remédio, não tem para cura, tem para acalmar. Seu Manuel, filhos, sobrinhos e netos são do povo indígena Carapanã. Eles vivem na região do Tarumã-Açu, um bairro mais afastado de Manaus, onde as águas eram limpas 30 anos atrás. Uma das filhas, Alice, conta que a família se esforça para recuperar o que foi destruído pelos grandes empreendimentos imobiliários na região. A gente veio revitalizando a nascente, plantamos o buritizeiro, que ele tem o poder de extrair a água a 20 metros de profundidade, e laterais também ele espalha as raízes. A nascente foi ressurgindo novamente. Levou tempo para revitalizar? Foi demorado? Foi quase 30 anos para crescer toda a mata, para ressurgir tudinho. Essa paixão dos indígenas pela água tem uma explicação espiritual. Meu avô mesmo, ele, quando queria ensinar alguma coisa, ele nos levava na beira do rio e nos fazia ouvir o rio. A gente, quando chega a um garapé, uma cabeceira, a gente sempre chega e conversa, pede permissão, que a gente vai estar ali, fazer isso, coletar a água, tomar o nosso banho, a gente tem que pedir. A água como um todo é um avô antigo, né, que está presente no mundo desde da sua criação, que é um dos fundantes da nossa existência, e nós precisamos tratá-la dessa maneira, como um avô. E no próximo bloco, a contaminação das águas por mercúrio por causa da extração do ouro em pleno Pantanal mato-grossense. No coração da América do Sul está a maior área alagada do globo terrestre, o Pantanal mato-grossense. Essa vastidão de áreas inundadas encanta por sua falta de monotonia. Em certos trechos, águas paradas, em outros, águas correntes e caudalosas. Algumas vezes, água doce, outras, salobra ou salgada. Mas, de uma forma geral, as zonas úmidas, como o bioma pantaneiro, são ricos em biodiversidade e cumpridores de um papel importante no equilíbrio do ecossistema. As planícies de inundação, elas são super importantes, as áreas úmidas em geral, né, para fornecimento de água, né, como fonte de água para as sociedades humanas e para a biodiversidade em geral. Regular o fluxo dos rios para evitar enchentes e secas, manter o abastecimento dos aquíferos e purificar grandes volumes de água doce com suas plantas aquáticas são algumas das funções das zonas úmidas. Por isso, em 1971, o Brasil esteve na cidade iraniana de Ramsar, onde assinou uma convenção de proteção a estas áreas. O compromisso foi firmado por outros 150 países. Mas nem este tratado foi capaz de frear o desaparecimento de mais de 60% das áreas inundadas do planeta neste último século. E a contaminação dessas águas é uma das maiores responsáveis por esta diminuição de volume. Para revelar como se dá o processo de contaminação de águas no campo e alertar para a crescente destruição do Pantanal, o Caminhos da Reportagem viajou 1.700 quilômetros pelo Mato Grosso. O primeiro destino foi o município de Poconé, porta de entrada da planície pantaneira. Em Poconé, as comunidades tradicionais, como os remanescentes de quilombos, foram afetadas pela presença de um metal pesado nas águas, o mercúrio, usado no garimpo para separar o ouro dos resíduos. Sua ingestão pode causar perda da coordenação motora, malformação do feto e outras consequências. Com a chegada do garimpo, eles usaram o leito do córrego para jogar, né, os resíduos do garimpo. E chegou com um certo ponto de que
O córrego não conseguiu jogar esses resíduos. E aí foi assoreando, e aí chegou mesmo o momento que assoreou. Começamos a perfurar cacimbas. Perfurava cacimba, mas assim mesmo, como que chama? O resíduo do garimpo chegava, aproximava, tomava conta da cacimba, até que chegou o momento, vamos perfurar uma cacimba ali, que é uma cacimbinha que tem mais ali embaixo. Né? E a água é amarela? Como é que é a qualidade da água? Olha, essa água dessa cacimba é assim, a olho nu, ela tem uma cor, né, natural, agora só que ela não recebe nenhum tratamento. Provavelmente está contaminada, né? Acredito que sim. O córrego que passa pelo quilombo Tanque do Padre deságua em riachos que correm para o Rio Paraguai, um dos mais importantes formadores do Pantanal. Mas mesmo assoreado, este córrego ainda tem alguma vazão na época das chuvas. O problema é que a presença de mercúrio, que contaminou a camada subterrânea, inviabilizou a agricultura de subsistência praticada há 90 anos pela comunidade. Antes o solo era fértil, hoje o solo não é mais fértil. Você vê, a gente planta, a planta ela cresce até um determinado tamanho, depois ela amarela, ela morre. Houve uma transformação na comunidade, que hoje o pessoal, já para sobreviver, eles já procuram sair fora para trabalhar. Foi o caso da família da Dona Maria, que hoje presta serviço nas fazendas da região. Eles são uma das 13 famílias de quilombolas que ainda vivem por aqui. Já nascemos aqui, só que era mais lá para baixo. Mas aí mesmo, do outro lado do córrego, aí que passou. Esta daqui, que já estava de cabeça branca, nasceu no... A casa era bem ali, logo atrás a gente fez o barraco dele. E de 2010 para cá, as águas pantaneiras passaram a ser impactadas também pelo cultivo da soja, que trouxe a contaminação por agrotóxicos. Mais uma preocupação para esse secretário municipal, que chegou a ser ameaçado de morte por fiscalizar questões ligadas ao meio ambiente. Eu cheguei a receber também ligações restritas no meu celular, né, dizendo, olha, você está pegando muito pesado, então, olha, vai devagar. Então isso é tido como sendo uma ameaça, né? A 182 quilômetros de Poconé, fomos verificar a situação das águas em Cáceres, outra cidade que tem mais de 80% de seu território dentro do Pantanal mato-grossense. Aqui, onde passa o Rio Paraguai, além das contaminações por agrotóxico e mineração, encontramos outras ameaças ao rio. O processo de ocupação e destruição do Pantanal ainda pode ser acelerado pela construção da hidrovia Paraguai-Paraná, que inclui um trecho sensível da planície alagada, que vai aqui de Cáceres, no Mato Grosso, até Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Segundo este ambientalista, a construção da hidrovia exigiria a correção das curvas do rio e passaria no meio de uma reserva ecológica, colocando em risco a fauna da região e destruindo a mata ciliar, além de outros riscos futuros. Traçaria um desenho no Pantanal, uma reta, né, que seria o grande transporte de minérios e de soja, de ida e depois de trazer cimento e trazer agrotóxicos, né? Então, praticamente cargas perigosas no rio. Isidoro conta que o projeto, que prevê Cáceres como ponto de partida até o Uruguai, passando por Argentina, Paraguai e Bolívia, é alvo de protestos há 15 anos. No ano 2000, quando o governador do estado veio lançar a pedra fundamental da construção do porto em Cáceres, a sociedade reagiu. Fechamos o governador, inclusive, antes dele chegar ao rio, e não deixamos ele chegar no rio. No município de Cáceres, encontramos um problema que mostramos também em Manaus e que é comum em praticamente todo o Brasil: o lixo e o esgoto sendo lançados sem tratamento nos rios. O ano passado nós catamos 12 toneladas de lixo no rio, né? Num dia. A questão se torna ainda mais preocupante quando o descuido atinge as nascentes. Esse é o Rio Paraguai em seu percurso inicial, onde é conhecido por Paraguaizinho. Aqui, ele já começa a ser contaminado. Um grande problema aqui, essa área de lazer que nós temos aqui, é a questão da poluição do resultado
do churrasco, né, da cervejada, que deixam aqui final de semana e acaba contaminando também, né, a parte do rio. Nas proximidades das nascentes do Rio Paraguai, apesar de ser uma área de proteção ambiental, pode haver concessão de licenças para atividades econômicas, como a piscicultura, que aproveita uma alteração do curso do Paraguaizinho, onde antes havia minas de exploração de diamantes. O gerente da APA conta que até hoje autua garimpeiros ilegais por ali, que insistem em lavar o cascalho na água, um problema histórico na região. Então você teve os bandeirantes, depois dos bandeirantes você teve o Rondon, que essas lagoas aqui, ela foi visitada pela Princesa Isabel, por isso que recebeu o nome de Lagoa da Princesa. Então você tinha aqui a Estrada Real, que ligava Diamantino a São Paulo. Então tudo isso aqui pertencia a São Paulo. Então desde aquela época você tinha a época de exploração do diamante. Aí nos anos 80 veio a exploração através da pecuária. Se você vê, tem pasto até na beirinha das lagoas. Ainda nos anos 70, a monocultura de grãos se estabeleceu onde há 8 anos foi implantada a APA. De lá para cá, o cultivo de soja está cada vez mais forte dentro da área de preservação. Essa plantação de soja aqui fica bem às margens da Lagoa da Princesa, que é uma das nascentes do Rio Paraguai. E nesse exato momento, eles estão fazendo a pulverização de produtos na área. O gerente da APA explica que eles estão jogando pesticidas a mais de 90 metros da lagoa, como determina a lei. Mas quando os produtos são pulverizados por avião... Tem um decreto que ele fala que é 900 metros das áreas de lagoa. Agora a fiscalização fica difícil porque como é que você vai fiscalizar o avião, entendeu? Assim, no momento que ele pode aplicar, no momento que eu não estou passando, por exemplo, não posso te garantir que ele está passando ou não. Pesquisas da Universidade Federal do Mato Grosso apontam que 20% das águas de superfície de rios do estado estão contaminadas por agrotóxicos. Quando a análise é realizada com a água da chuva, o índice de contaminação sobe para 50%. E em relação aos poços artesianos, estes mesmos estudos mostram que mais de 30% deles são atingidos por algum tipo de contaminação, o que revela um quadro bastante grave. O aquífero Guarani, o maior reservatório de água doce do mundo, foi atingido. A gente tem uma parte do aquífero Guarani que fica sob o Mato Grosso, principalmente na região sul, né, que pega a região do Pantanal, já está no aquífero. E nos poços artesianos que a gente pesquisou, dezenas deles, estão contaminados. A primeira questão que a gente tem que ver aqui no Mato Grosso é obedecer à legislação. Estabelecer para essa pulverização terrestre uma distância mínima de 300 metros, onde você não pode pulverizar de nascente, de córrego, residência e criação de animais. E casa, escola, rural, você não pode, 300 metros. Né? Como os fazendeiros não vinham obedecendo, em 2013, o governador que acabou de sair, fez um outro decreto baixando essa distância para 90 metros. Da capital Cuiabá, passando pela Chapada dos Guimarães, chegamos a um mirante, de onde temos uma visão do Planalto e da planície. Tudo o que acontece ao longo desse desnível é sentido no Pantanal. O Pantanal em si, ele é um grande, que a gente chama de tampão, ele é um grande... ele amortece, né, todos esses impactos, né, de erosão, de contaminação, o próprio esgoto das cidades, né, de Cuiabá e Várzea Grande, que são as principais cidades da região. Agora o problema é que isso está sendo feito de uma forma muito intensa, né? A cada nova intervenção do homem, as águas perdem força e volume por causa da retirada da vegetação nativa das margens dos rios. O desgaste do solo arrasta areia para o seu leito e diminui a capacidade de absorção da água.
Na área rural do município de Campo Verde, logo após a Chapada dos Guimarães, conhecemos uma fazenda de soja, milho e algodão, onde foi feita a recomposição da mata ciliar. A princípio eu comecei a fazer o reflorestamento com um rapaz que estudava na universidade em Cuiabá. Comprei as mudas dele e começamos a fazer. Aí a partir desse momento começou a surgir algumas entidades que se interessaram pelo projeto. O que a gente nota de melhorias é na própria mata ciliar, que a gente encontra hoje mais espécies de aves e alguns outros animais. Outros agricultores da região fazem o mesmo, têm interesses? Você sente que existe interesse ou existe mais uma resistência? A gente percebe que em áreas produtivas, reflorestamento não é tão difícil de fazer, porém em áreas degradadas já se torna um pouco mais difícil e aí há um pouco mais de resistência, porque envolve custos e ainda o apoio do governo, o apoio das entidades ainda é pequeno. Podemos frear o desmatamento e a poluição da água por esgoto, lixo, metais e agrotóxicos. Se fizermos isso, conseguiremos reduzir a proliferação de doenças, a necessidade de ingestão de remédios e os impactos de um tipo de contaminação crescente, silenciosa e quase imperceptível. A contaminação da água por hormônios naturais, hormônios sintéticos como anticoncepcionais, antibióticos, anti-inflamatórios e outros medicamentos. Esse professor de Química da Universidade de Brasília explica que há 10 anos os cientistas investigam efeitos dos chamados contaminantes emergentes, uma mistura de todos esses hormônios ingeridos pelo homem e excretados nos esgotos diariamente. O esgoto é levado para uma estação de tratamento, né, e a estação de tratamento gera um efluente que é descartado na água, né? Nem todas as estações de tratamento de esgoto foram desenhadas, idealizadas para a remoção específica desses compostos. Então, o que acontece é que muitos desses compostos acabam passando ilesos pelo sistema de tratamento. O problema é que a gente não consegue ser taxativo porque a gente está lidando com a exposição de uma população muito grande. E muitas vezes esses compostos, eles não apresentam efeito naquela população, mas sim nos seus descendentes. Para entender alguns efeitos dos contaminantes emergentes no homem, podemos citar a antecipação da primeira menstruação das meninas e a elevação dos casos de câncer de mama e próstata. Nos animais, os estudos apontam para diversas alterações genéticas, como a feminização de peixes. Não quer dizer que os peixes estão mudando de sexo, não. Quer dizer que eles começam a assumir um comportamento que é característico de fêmeas. Como, por exemplo, produção de proteínas, produção de uma série de substâncias que são utilizadas, por exemplo, para a maturação da ova, que é característico de organismos fêmeas, né? A gente está lidando com uma série de substâncias aí que tem um potencial bastante grande de alterar todo um ecossistema. E depois do intervalo, um projeto do fotógrafo Sebastião Salgado para recuperar nascentes no Vale do Rio Doce, região de Mata Atlântica, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E você também vai conhecer algumas iniciativas para tentar reverter o cenário da contaminação das águas nas cidades e no campo. Quem vê esse trecho de Mata Atlântica no interior de Minas Gerais, pensa logo num santuário ecológico, preservado da ação do homem e dos efeitos do desenvolvimento. Difícil imaginar que até o final da década de 1990, tudo isso era uma fazenda degradada, voltada para a produção de gado de corte. Quem lembra é seu Manuel, que trabalha aqui há mais de 30 anos. No início, a fazenda era muito pasto, muito capim, né? Muito verde. Mas com o espaço de tempo, foi acumulando criação e foi degradando o terreno, acabando, né? O pasto acabou, foi virando erosão. Aí veio a ideia de fazer o reflorestamento, né?
E foi uma ideia muito boa, porque deu muito bom resultado com tão pouco tempo, que eu, por exemplo, eu não tinha esperança de ver do jeito que estou vendo hoje, né? O senhor já trabalhava aqui na época do pai do Sebastião? Sou Sebastião. A gente pegou trabalhar com ele e zelou aqui até ele falecer. E aí eu fiquei na família aí. As histórias do seu Manuel se confundem com a própria história da Fazenda Bulcão, que ele tem orgulho de zelar até hoje. A propriedade era dos pais do fotógrafo Sebastião Salgado, que passou a infância correndo por essas terras, localizadas em Aimorés, região do Vale do Rio Doce. As fotos revelam o que a fazenda era até 1998 e no que se transformou, quando Dona Lélia, esposa do fotógrafo, começou a refletir sobre o destino da propriedade. A ideia da Lélia era, bom, se o homem tirou a floresta, vamos replantar. E aí nasceu o Instituto Terra, que é uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, que administra as ações dentro da Fazenda Bulcão e depois fora também da Fazenda Bulcão. Em 16 anos, mais de 3 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica foram plantadas dentro da fazenda, onde funciona a sede do Instituto. Junto com a floresta, a fauna voltou. Nós temos 33 espécies de mamíferos observados aqui, são quase 200 espécies de aves identificadas, 15 répteis, 16 anfíbios. Agora que fauna, flora e homem voltaram a se harmonizar dentro da fazenda, o Instituto Terra orienta e direciona as ações de reflorestamento fora dos limites da propriedade. O que a gente quer é que a fazenda seja um modelo de uma experiência bem-sucedida, um grande laboratório, para que as pessoas possam ver que é possível recuperar a Mata Atlântica, que é possível fazer a água. Nós estamos com um programa chamado Olhos d'Água, programa que foi reconhecido como uma das 70 melhores práticas para o mundo pela ONU Água em 2011. Esse programa visa proteger todas as nascentes do Vale do Rio Doce. Por todo este vale, que pega boa parte de Minas e Espírito Santo, existem cerca de 370 mil nascentes. O Instituto Terra planeja recuperar todas em no máximo 40 anos. Até agora, 1.000 delas receberam a proteção do programa. Este modelo de recuperação de nascentes já está sendo bem aceito entre os produtores rurais da região. Um deles é o seu Onair, que nos levou para conhecer 2 nascentes dentro da chácara dele. Essa nascente era uma água que corria constantemente, né? Mas na seca secava, o boi ficava pisando em cima. Aí o incentivo, o Júnior, que trabalhava no Instituto Terra, vamos cercar, vamos fechar essa nascente. Ele veio para cá, olhou, mediu mais ou menos, calculou, aí mandou a madeira, o arame para fechar, aí onde eu fechei, né? Ele acabou repetindo o modelo em outra nascente dentro da fazenda. Isso fez com que a vazão de água aumentasse. Outras áreas aí que não era cercada já secou tudo, né? E aqui, por exemplo, ela está permanecendo e dando a vazão de água, vocês estão vendo aí, e a gente está irrigando a lavoura, irrigando o pasto, todo com essa água. Seu Onair conta meio sem jeito que ainda é difícil aceitar esse novo modelo, mas admite que os resultados têm sido muito bons. Para mim, você chegar aqui hoje e ver esse sujo aqui, para mim é constrangimento, né? Eu acho que não é o certo. Mas para, né, a tecnologia vamos atender a tecnologia. A gente tem que procurar sempre recuperar, senão ele vai acabar ficando sem água, né? Como tem muitas propriedades aí que já está sem água, né? Já está sem água. Além de revitalizar as áreas de nascentes, o programa Olhos d'Água também tem implantado fossas sépticas em casas sem esgoto sanitário ou naquelas em que ele é inadequado. Isso ocorre com 80% das propriedades rurais do Vale do Rio Doce, segundo estimativa do Instituto Terra. Fomos conhecer uma delas. Chegamos aqui na casa do seu Zé, na zona rural do município de Aimorés. Ele é produtor de café, milho e leite. Tudo bom, seu Zé? Bem. Muito prazer, tudo bom? Tudo bom. Como vai? O técnico do Instituto Terra nos explica como funciona uma fossa biodigestora.
O sistema é bem simples. Ele recebe os dejetos exclusivamente do vaso sanitário, que passa pela tubulação e chega nessa primeira caixa. Antes da primeira, tem uma válvula que é despejado o esterco bovino com água, que são responsáveis pela decomposição das fezes humanas que vão estar nessa primeira caixa. Com esse processo de decomposição, a maior parte da contaminação já é eliminada nessa primeira. A segunda, esse processo continua também, e ao final dessa decomposição, esse líquido cai na terceira caixa, onde o produtor abre o registro e pode utilizar esse líquido como até um adubo, um fertilizante. Ele é rico em nitrogênio, ele poderia estar jogando no café, na pastagem, ou abrindo a céu aberto mesmo, que não teria uma contaminação como se fosse in natura diretamente. Parece que as lições foram aprendidas pelo seu Zé. Mesmo morando ali no interior do país, ele revela preocupação com o futuro do planeta. A gente vai destruindo o planeta de pouco a pouco, né? Cada um contribui um pouco, né? E tem gente contribuindo também para melhorar a situação ou só para destruir? Eu acho que está fazendo, mas a gente deveria fazer mais. Porque eu acho que a água é a grande riqueza do planeta, é a água. Sem água ninguém vive. São Paulo, a maior cidade do Brasil e uma das 10 maiores do mundo. Quando o assunto é água, as primeiras imagens que nos vêm à mente são de rios contaminados, enchentes provocadas pelo transbordamento dos rios Tietê e Pinheiros e de dejetos boiando ao longo destes rios. Nesta metrópole, já marcada pelos problemas do caos urbano, se soma agora uma nova crise, a falta de abastecimento de água. Mas e se dissermos que, apesar dessa crise hídrica, São Paulo tem centenas de rios soterrados, invisíveis para a população e não aproveitados para consumo? São Paulo tem, por volta de pouco menos de oficiais, 300 riachos, córregos, ribeirões, etc. Como é que é possível a gente morar aqui e não saber que isso existe? Como assim tem 300? Não tem 300, tem 500 ou 600. 300 são os oficiais. O Luiz é um dos articuladores do projeto ambiental Rios e Ruas, que surgiu a partir de descobertas como essa. Uma nascente que surge no meio do Butantã, bairro nobre da Zona Oeste, onde está a sede da Universidade de São Paulo. Esse muro é a divisa da cidade universitária. Essa água desse lago aqui, ela está sendo drenada das nascentes. A gente fez um riozinho, na verdade, que o pessoal cavou na lama aqui e tal, e fez esse riozinho que acaba reservando a água aqui, mas depois a água já é drenada para um bueiro e segue primeiro uma galeria pluvial e depois pela galeria do riozinho, né? Desde 2010, o Rios e Ruas convoca os paulistanos para mutirões de conservação. A ideia é mudar a percepção das pessoas sobre o local onde moram e passar a respeitá-los e valorizá-los. Quando a gente diz em São Paulo, pô, o Pinheiros, o Tietê, fede pra caramba, tá horroroso o cheiro desse rio. Bom, tá completamente errado, né? O rio não tem cheiro. O que a gente pôs no rio é que fede. Os moradores já se sensibilizaram. Gente como Dona Rosa, que tem uma nascente dentro do próprio quintal. Com a construção da casa, das casas aqui do bairro, ela se acumulou em algum canto, em alguma parte aqui do terreno, e justamente ela ficou dentro do meu terreno, né? Onde meu pai comprou aqui. E fica essa nascente aí, né? E a gente limpa todo dia, né? E eu acho muito bonito, fico admirada porque são os passarinhos que vêm aqui tomar banho, né? Eu vejo todo dia as sabiás de manhã vêm aí tomar banho e eu fico olhando, eu acho muito bonito. Esse arquiteto, também idealizador do Rios e Ruas, defende a importância deste tipo de iniciativa. Nós queremos os rios abertos, nós queremos as nascentes tratadas, nós queremos essa região apresentada para a cidade não como um brejo, como uma área de entulho, de lixo, mas o que ela é, uma nascente de rio. Coisa que é possível, a gente tem evidências de várias cidades pelo mundo que estão recuperando os seus rios. São Paulo, a gente repete, está atrasado nesse processo de recuperação dos seus rios.
e de mudança dessa lógica, né, de que não dá mais para ter esses rios cobertos. Então a gente está caminhando, não sei se vai demorar 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, talvez 50 anos, mas a gente vai trazer esses rios de volta sim. Mudar o olhar do homem sobre os rios é como mudar a relação dele consigo mesmo. É buscar na água sua própria identidade. Nós somos feitos de 70% de água, né? O ser humano tem 70% de água no corpo dele. O planeta também. Né? Se a gente pensar dessa maneira, na verdade, nós somos água, né? Sem água não existe vida. Então a gente precisa mudar essa relação. Essa visão é compartilhada pelo jornalista Jó Fará, da ONG Mata Viva. Consciente da importância da água, há 20 anos, ele luta para proteger o último igarapé preservado da cidade de Manaus. E a intenção foi exatamente essa, colocar esse igarapé na pauta. Tirar o igarapé dessa situação de abandono, né, de ostracismo, de desconhecimento, colocar o igarapé em pauta, fazer com que esse igarapé vire notícia, mas notícia boa. Ele usa as redes sociais para mobilizar a população da capital amazonense a tentar proteger este pequeno santuário da degradação. A iniciativa deu certo. Ele despertou a atenção da comunidade científica e o Sistema de Vigilância da Amazônia, o CIVAM, passou a monitorar o igarapé por satélite. É mais difícil um empreiteiro, é mais difícil um construtor, uma indústria chegar para se instalar num lugar onde tenha pesquisa científica em andamento do que num lugar onde não tenha nada. E agora o passo é continuar fazendo isso, fazendo esse trabalho aumentar, crescer, para que a gente traga mais ciência, para a gente traga mais pesquisa, mais pessoas como vocês que vieram de longe, né, para conhecer o igarapé da Água Branca. Ele está famoso, igarapé, isso deixa a gente bastante alegre. Jó Fará se dedica à conservação da mata em torno do igarapé. Afinal, são as árvores que mantêm a umidade do solo e do ar. Você sabe que uma árvore de grande porte pode colocar na atmosfera mais de 1000 litros por dia. É uma tonelada de água por dia que uma única árvore coloca na atmosfera para os ventos levarem para outras regiões. A Amazônia é a grande paixão desse engenheiro suíço radicado no Brasil. Em 82, 83, eu acabei fazendo uma volta ao mundo de avião, na Embraer, pequeno avião, era esse aqui. E 3 anos voando a baixa altitude, deu para perceber realmente a fragilidade da terra, as dificuldades dos povos com água, com montanha, com desertos. Então me toquei realmente que o ponto importante para a gente é cuidar do nosso meio ambiente. Foi o olhar privilegiado de piloto que abriu novos caminhos para pesquisas ambientais no país. Moss percebeu que a floresta é como uma máquina de chuvas e que essas chuvas são levadas pelos ventos e percorrem caminhos definidos. A esses caminhos, ele deu o nome de rios voadores. É uma maneira muito poética de descrever um fato científico, o fato que existe uma transferência muito grande de umidade da Amazônia para outras regiões do Brasil, através dos rios voadores. Né? O rio voador entra com os ventos alísios que sopram do leste para o oeste, então da África acima do continente, acima do mar inicialmente, empurrando essa água acima do continente. Então, Belém, por exemplo, é uma porta de entrada, é ali que entra muita umidade. O fato que a floresta está presente é justamente uma maneira de ajudar a umidade de se perpetuar e continuar esse caminho até o Acre, porque o Acre é uma região onde o rio voador faz a curva, os ventos fazem a curva. Por quê? 80% da umidade no ar se encontra abaixo de 3.000 metros. E os Andes, uma barreira natural, porque são montanhas de 4 a 5 mil metros. Então, uma parte da umidade que normalmente passaria direto é desviado pelo sul e o vento faz a curva justamente no Acre e que permite justamente que o Mato Grosso, o centro-oeste do país, até o sul do país, se beneficia desses rios voadores, desses ventos que vêm do sudeste para o sul. E o Pantanal é uma região muito importante porque ela recebe muito água de chuva. Como é uma região alagada, ela também devolve muita água
para a atmosfera. Moss tem razão. A umidade do Pantanal é extremamente importante para o equilíbrio do clima e para a manutenção das reservas hídricas do país. Pensando nisso, o ambientalista pantaneiro Isidoro Saulo Ramos desenvolveu um trabalho de educação ambiental para estudantes e turistas, o movimento Pro Pantanal. A gente traz a comunidade, né, aqui para a chácara. A gente faz toda uma manhã de convivência à beira do rio, de formação, de conhecer, de ver os problemas do rio, né? E também as leis do Pantanal, leis da questão de recursos hídricos, né? Em terra firme ou dentro dessa chalana, ele aponta as ameaças da degradação do rio Paraguai, que, como já explicamos, é a principal bacia do Pantanal. A partir da sua luta, professores e alunos começaram a se envolver e participar do movimento de conservação do rio. Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir. Uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o Pantanal, o planeta Terra, né? Então tudo, ou grande ou pequeno, precisa ser cuidado. Se não cuidar, vai acabar. E aí aqui a gente faz uma educação através da fala, mas também através da música, né? A Wanda é a cantora nossa aqui que, através do violão, ela anima o grupo. Água dos igarapés que pulsa em meu peito, que chora em seu leito, que banha o meu corpo. Água salobra ou doce, barrentas ou verdes, azuis cristalinas, sacia esta sede, olhar marejado de tantas meninas. Água que foi meu batismo, na beira do cais, no porto saudades, no rio Paraná.